A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então seja muito bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever aqui no canal e acionar o sininho. E aí você vai poder estar acompanhando a leitura diária da Palavra do Senhor. Todos os dias nós postamos aqui um vídeo de uma leitura da Bíblia e nós vamos fazer isso todos os dias. Já começamos no dia 1º de janeiro, hoje é dia 13 de janeiro e nós vamos fazer isso por todos os dias deste ano até concluirmos a leitura toda da Bíblia. E nós vamos ler a Bíblia toda juntos neste ano de 2022. Então, se isso é um desejo do seu coração, se é algo que você gostaria de fazer, eu te convido a se inscrever no canal e fazer parte desta família. E você vai ser muito bem-vindo e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração através da sua palavra. Também peço que você não esqueça de deixar um like no vídeo e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, deixar um comentário também aqui no vídeo. Tudo isso ajuda a divulgar o trabalho e ajuda a que esse conteúdo alcance mais pessoas e que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia toda conosco neste ano de 2022. Então, com isso, vamos à leitura de hoje. Nós vamos começar falando sobre Jacó e o fato de que ele se casa e tem vários filhos. Ao retornar ao país de sua mãe, Jacó conhece seu tio Labão e concorda em trabalhar para Labão em troca de sua filha Raquel. Mas Labão engana Jacó, dando-lhe sua filha mais velha, Lia, em vez de Raquel. No final das contas, Jacó recebe tanto Raquel quanto Lia, mas o engano de Labão certamente deve ter lembrado a Jacó de seu próprio engano que forçou sua fuga para Harã em primeiro lugar. Como era de se esperar, a rivalidade surge entre as duas irmãs e a gravidez rapidamente se torna o foco de sua rivalidade. Jacó é pai de 12 filhos e uma filha, alguns de suas duas esposas e outros de suas servas, Zilpa e Bila, que são dadas a Jacó como parte da disputa para ver qual esposa daria mais filhos a Jacó. O relato começa quando Jacó se aproxima da terra de seus parentes. Gênesis capítulo 29, Jacó se encontra com Raquel. Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Jacó perguntou aos pastores: "De onde vocês são?" "De onde são vocês, meus irmãos?" Responderam: "Somos de Harã." Perguntou-lhes: "Vocês conhecem Labão, filho de Naor?" Responderam: "Conhecemos." Jacó perguntou ainda: "Ele vai bem?" Eles responderam: "Sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas." Então Jacó disse: "É ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las." Mas eles responderam: "Não podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber as ovelhas." Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Quando Labão ouviu as notícias a respeito de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse: "De fato, você é meu osso e minha carne." Jacó casa com Lia e com Raquel. Jacó ficou na casa de Labão durante 1 mês. Depois Labão disse a Jacó:
será que você vai trabalhar de graça, só por ser meu parente? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então ele disse a Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite ele trouxe Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia, por isso disse a Labão: o que é isso que o senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o senhor me enganou? Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado a sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia, e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Os filhos de Jacó. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: o Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho. E deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz um filho, e disse: agora, desta vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então disse: desta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá, e depois disso não teve mais filhos. Vamos agora a Gênesis capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse: eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu à luz um filho a Jacó. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso lhe chamou Dan. Outra vez Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz o 2º filho a Jacó. Raquel disse: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Por isso deu ao filho o nome de Naftali. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Lia disse: afortunada, e deu ao filho o nome de Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o 2º filho a Jacó. Então Lia disse: é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou feliz. E lhe deu o nome de Asser. Nos dias da colheita do trigo, Ruben saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu: você acha pouco o fato de ter tomado de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel respondeu: ele poderá ter relações com você esta noite, em troca das mandrágoras de seu filho.
À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse: Esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. E naquela noite, Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia, ela ficou grávida e deu à luz o 5º filho. Então Lia disse: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido, e deu ao filho o nome de Issacar. E Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o 6º filho, e disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. E ela deu ao filho o nome de Zebulon. Depois disto, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame. E deu ao filho o nome de José, dizendo: Que o Senhor me dê ainda outro filho. Labão e Jacó trapaceiam um ao outro. Algum tempo depois do nascimento de José, Jacó decide voltar para Canaã. Quando ele concorda com Labão quanto ao salário apropriado por seus muitos anos de serviço, Labão mais uma vez engana Jacó. Para não ficar atrás, Jacó arquiteta um esquema próprio para aumentar os rebanhos que são dele por direito por seu acordo. Aparentemente, Jacó tem uma crença inicial de que quaisquer objetos que as ovelhas vejam durante o acasalamento afetarão as características genéticas de seus filhotes. Gênesis capítulo 30, versículos 25 e diante. Jacó e Labão fazem um acordo. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Dê-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor, e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servi. Labão lhe respondeu: Se puder me fazer este favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. E Labão continuou: Fixe o seu salário, que eu pagarei. Então Jacó disse: O Senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei do seu gado. Porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente, e o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar também por minha própria casa? Labão perguntou a Jacó: Quanto você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu: Não precisa me dar nada. Voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho, se o Senhor concordar com isto. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isto será o meu salário. Assim a minha justiça responderá por mim, no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras que não forem salpicadas e malhadas, e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas. Labão disse: Está bem, seja como você disse. Mas naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os cordeiros pretos, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber água. E como acasalavam quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhes diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão.
E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhes, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água, para que ficassem prenhes diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim, os animais fracos eram de Labão e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Amém? Glórias a Deus pela sua palavra. Mais uma leitura que nós concluímos, mais um texto talvez um pouco difícil de entender, um texto que novamente mostra aspectos do homem, né? Nós vemos atitudes de Labão contra Jacó, Labão enganando Jacó, nós vemos Labão envolvendo suas filhas neste engano, e aí nós podemos até pensar, mas por que as meninas, por que as moças concordaram com aquele engano, né? Por que Raquel não avisou Jacó o que estava para acontecer? Por que Lia aceitou aquilo? A Bíblia não fala, né, irmãos? E nós não podemos especular, mas uma coisa que nós sabemos é que o costume da época incluía uma autoridade patriarcal do pai. O pai tinha autoridade sobre os filhos e as filhas. Então, é possível que as moças, Lia e Raquel, não tiveram escolhas nesta situação e tiveram que se submeter à vontade do pai, que usa as meninas para enganar Jacó e aproveitar de Jacó e fazer ele trabalhar mais 7 anos de graça praticamente. Agora, uma coisa é certa, irmãos. A Bíblia fala que o que nós plantamos, nós colhemos. E Jacó, ele plantou engano. Nos textos passados, nas leituras dos dias passados, nós vimos Jacó enganar seu pai, juntamente com sua mãe. Eles enganam o pai e agora Jacó está colhendo o que ele plantou. Ele está sendo enganado. Ele foi enganado por seu tio Labão. É certo o que Labão fez? De maneira nenhuma. É errado, é mentira, é pecado o que Labão fez? Com certeza. E Deus estava de acordo, Deus estava aprovando, Deus estava guiando Labão em fazer isso? De maneira nenhuma. A Bíblia nunca diz que foi da vontade de Deus que Labão enganasse Jacó e desse Lia e tal. Não tem nada disso na Bíblia. O fato da Bíblia registrar esse acontecimento, como eu disse ontem, não quer dizer que Deus aprova dessas atitudes. Não. A Bíblia está recordando essas atitudes erradas para mostrar o problema da condição humana, para mostrar a situação do homem, e inclusive dos escolhidos de Deus, a linhagem de Abraão e de Isaac e de Jacó. Agora, Jacó, que enganou seu pai, agora ele sofre o engano, e isso nos mostra que esses homens não são perfeitos, mas Deus é aquele que redime o homem. Então nós vemos quando acaba os casamentos e está ali Jacó casado com essas duas irmãs e começa esse conflito, e a gente vê que Jacó, ele por falta de sabedoria, por falta de cuidado, ele não esconde que ele ama mais a Raquel do que Lia, ou talvez nem amava Lia, aceitava Lia, aturava Lia por obrigação, porque ele não podia se separar dela, não podia devolver ela ao pai. Quem ele realmente amava era Raquel, e ele parece que não esconde isso. E por causa desse fato, Lia sofre. E aí a Bíblia diz que o sofrimento de Lia chega até Deus. Deus percebe, Deus toma conhecimento. Deus vê que Lia está sofrendo. E sofrendo injustamente.
ela é uma vítima nessa situação toda. Ela é colocada ali por atitudes erradas do pai dela e agora ela é menosprezada por atitudes erradas do seu marido e ela está sofrendo. E aí a Bíblia diz que Deus abre o ventre dela e dá a ela a possibilidade de ter filhos. E uma coisa me chamou a atenção, irmãos. Neste capítulo 29, os primeiros 4 filhos de Lia, após cada filho, ela faz uma declaração do sentimento dela ou do motivo pelo qual ela dá o nome ao filho. E o primeiro, ela diz que agora meu marido vai me amar. Quando Deus dá o primeiro filho a Lia, o pensamento dela é: agora o meu marido vai me amar, agora o homem vai me apreciar, vai me amar. Aí Deus dá o segundo filho a ela. Aí ela diz: o Senhor ouviu que eu era desprezada. Em outras palavras, agora o meu marido que me desprezava não vai me desprezar mais. Meu marido, no primeiro filho, meu marido agora ele vai me amar. E agora com o segundo filho, agora meu marido não vai me desprezar mais. Aí Deus dá o terceiro filho a Lia. Aí ela diz: agora, desta vez, o meu marido se unirá mais a mim. Então, nesses 3 primeiros filhos, esses 3 primeiros milagres que Lia recebe de Deus, a atitude dela é: isso vai fazer com que o homem me aprecie. Isso vai fazer com que o homem olhe para mim de novo. Isso vai fazer com que o homem me valorize. E aí Lia tem o 4º filho. E quando Lia tem o 4º filho, a Bíblia diz que ela fala assim: desta vez louvarei o Senhor. Lia precisa receber 4 milagres para finalmente louvar ao Senhor, sem precisar esperar alguma coisa do homem. E eu achei isso muito interessante, irmãos. Quantas vezes Deus precisa trabalhar em nossas vidas para nós ficarmos satisfeitos com o simples fato de que Deus trabalhou em nossas vidas, com o simples fato de que Deus teve misericórdia de nós. Quantas vezes Deus trabalha em nossas vidas e nós vamos usar isso para receber louvor dos outros e receber aplauso dos outros e receber a observação e o reconhecimento dos outros. Lia precisa de 4 milagres para chegar ao ponto que ela diz: sabe de uma coisa? Eu não vou me preocupar mais com este homem, não. Eu vou louvar a Deus. Desta vez louvarei o Senhor. Eu não preciso que o homem me ame, eu não preciso que o homem me aprecie, eu não preciso que o homem se una a mim. O que eu preciso é louvar ao Senhor. Então eu achei isso muito interessante, irmãos. E a gente precisa lembrar sempre que quando Deus trabalha em nossas vidas, é para nos aproximar dele, é para nos trazer aos pés da cruz. Amém? E aí outra coisa que eu achei interessante também, mais à frente, Labão novamente vai enganar Jacó com aquele trato das ovelhas salpicadas e malhadas e tudo mais. Eu confesso que toda vez que eu leio ovelhas salpicadas, eu lembro de um dos meus pratos favoritos, que é o salpicão. Ah, como eu gosto de salpicão. Salpicão é tão bom, não é? Mas, neste caso aqui, eram ovelhas salpicadas e Labão ele faz um esquema ali, tira as ovelhas dali para diminuir o número do rebanho de Jacó. Mas aí Jacó inventa esse negócio de galhos verdes de álamo. E ele faz tipo uma simpatia, né, para ver se ele consegue aumentar o seu número de ovelhas de uma certa forma, enganando Labão. E eu não sei, irmãos, a Bíblia não deixa claro se realmente foi essa simpatia que funcionou ou foi simplesmente a mão de Deus sobre Jacó. Eu acredito que foi a mão de Deus que abençoou Jacó e que deu sabedoria a Jacó para escolher as ovelhas certas e deu sabedoria a Jacó para olhar com mais cuidado e tratar com mais cuidado os animais maiores e mais fortes. Isso foi o agir de Deus
na vida de Jacó. Esses galhos verdes de álamo, eu não sei, isso para mim parece uma simpatia que Jacó fez, mas se não fosse a mão de Deus, se não fosse a promessa de Deus, a promessa que Deus fez a este homem, que em muitas vezes tem falhado, mas ele continua crendo na promessa de Deus, ele continua confiando na promessa de Deus. E por causa disso, Deus cumpre as suas promessas a ele, Deus abençoa ele. E mais ainda, né, irmãos, porque Deus tinha o plano de trazer da descendência de Jacó aquele que seria a bênção para todas as nações. Através da descendência de Jacó, todas as nações da terra seriam abençoadas. E nós sabemos que esta bênção que alcançou todas as nações da terra não é as riquezas do povo judeu, não é a cultura do povo judeu, não é nada disso. É o Filho de Deus, é o Senhor Jesus Cristo que veio da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. E através da sua morte e da sua ressurreição, trouxe salvação para povos para povos de todas as tribos, línguas e nações do mundo, para aqueles que nele crerem. Então, amados, vamos ficar como eu tenho dito nas nossas leituras passadas, vamos ficar com os exemplos bons que nós podemos tomar e vamos aprender com os erros destes personagens da palavra do Senhor que nós estamos lendo, e vamos sempre olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, em quem não há erro, em quem não há pecado, em quem não há falha, mas que é sempre perfeito e justo. Amém? Que Deus te abençoe. Mais uma vez, obrigado por estar conosco lendo a palavra do Senhor. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido mais uma vez a se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like no vídeo, deixar um comentário, compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Tudo isso vai ajudar a este trabalho chegar a mais e mais pessoas e para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia toda conosco neste ano de 2022. Amém? Que Deus te abençoe e amanhã nós estaremos de volta aqui lendo a palavra do Senhor. Deus te abençoe e até amanhã.